Então vejam só, eu vou pedir para a gente garantir, inclusive, a fala da professora Analia, que se aproxime. Então, vamos lá. Por favor, você tem 3 minutos, faltando o meu lhe aviso. Boa noite a todas e todos. Realmente as companheiras estão trazendo para aqui um debate qualificado, né, com o enfrentamento necessário. Então, parabenizo as duas. Eu queria ouvir mais, né, a respeito da companheira ter falado aí, por exemplo, que a independência, a autonomia é autoexplicativa. Eu acho que eu gostaria de ouvir mais das duas chapas, enfim, conferência um sentido histórico atualizado, assim, pautado em fatos, a respeito da autonomia sindical, o que significa ela hoje, mas não como uma bandeira idealizada, sabe, nas práticas mesmo das últimas lutas do nosso sindicato. E queria também que vocês aprofundassem, acho que o tema não se esgotou ainda, sobre a Conferência Nacional Popular de Educação. Eu estive, eu sou uma apoiadora, né, aqui da Chapa 1, construa Chapa 1, estive na conferência aqui. O que eu notei foi um espaço burocratizado. É verdade que assinam movimentos muitíssimo interessantes e aquilo ali tinha uma promessa ali de apontar para um debate enraizado, popular, mas o que eu vi ali foi, enfim, não vi uma expressividade de povo aqui na Paraíba. Acho que aquela iniciativa ali estava perdida, inclusive do ponto de vista metodológico, numa coisa de uma proposta já construída, colocada de cima para baixo. E, inclusive, muito me admirou alguns organizadores de um encontro que se reivindicava tão popular, se disponibilizaram a almoçar no restaurante popular. Então, acho que está faltando povo nessa iniciativa. Queria ouvir um pouco mais, enfim, as avaliações, de fato, políticas a respeito desse processo. Obrigado. Próxima inscrição, Henrique. Pedir que vocês se aproximem depois. Daí, que agora? Marisa, Cunha e Fernando. Obrigado. Gente. Aqui, ó. Tá. Henrique, usa os três. Certo? Não, vai passar. Gente, boa noite. Meu nome é Henrique. Eu sou médico, professor do curso de medicina em Cajazeiras, na UFCG. E estou compondo a Chapa 2. Bom, minha pergunta, antes de mais nada, parabenizar pelo debate. Eu acho que o debate está cumprindo um papel muito importante, né? E fico muito feliz, principalmente, porque eu acho que só o fato da presença de ter uma chapa de oposição, uma alternativa, né, à atual direção, para os professores poderem balizar suas informações, suas opiniões, já conquistou algo inédito, que é uma autocrítica por parte da atual direção e reconhecer que foi golpe. Isso é importante precisar, porque existem, inclusive, deliberações por parte do ANDES, isso está por escrito, em 2016, em que se afirmava que aquilo não era golpe. O ANDES deliberadamente esvaziou todas as lutas de 2015 a 2016 na luta contra o impeachment. E somente agora, 2 anos depois, faz uma autocrítica. Antes tarde do que nunca. Porém, o prejuízo já está colocado, né? Eu acho que isso é importante nós acho, da mesma maneira, que é um equívoco e uma contradição afirmarmos ainda com lutas como sendo nossa central sindical e termos uma chapa que reivindica isso. Porque a Conlutas, a própria companheira afirmou aqui, tem 100, 104 sindicatos. Então, o que é que nós estamos fazendo lá? Qual é a expressividade da Conlutas na luta de classes no Brasil para se resistir ao golpe, ainda mais considerando que essa mesma central sindical, que tem boa parte de sua sustentação financeira garantida pelo ANDES, se recusa a fazer a unidade necessária contra o golpe, né? Eu acho que fica de pergunta a seguinte questão: como construir uma greve geral se a correlação de forças, que é o que determina as coisas, e não a vontade, e não a a verborragia pseudo-revolucionária, a vontade simplesmente dos indivíduos? Como é que a gente vai alterar a correlação de forças para construir essa greve geral, que eu tenho certeza, nós queremos. Porém, nós não alimentamos a falsa esperança de que isso vai ser suficiente para derrotar o golpe, porque é necessário construir unidade e, sobretudo, construir o trabalho de base. Está aí a proposta do Congresso do Povo, e eu gostaria de reforçar a pergunta que foi feita pela professora Helena,
Qual é a posição de vocês frente ao Congresso do Povo e quais são as medidas concretas de se construir a unidade real e não a unidade fictícia, né? Quando é que a gente vai deixar de ficar se recusando a dialogar com a UNE, a se recusar a dialogar com a CNTL, construir a Conferência Nacional Popular? Quando é que isso vai mudar de fato na prática, no concreto? Porque vir aqui afirmar que agora reconhece que é golpe e as práticas serem as mesmas, as posições serem as mesmas, não adianta. Marisa, por favor. Faltando 1 minuto de aviso. Obrigada por garantir a fala. Bom, eu quero começar colocando fraternalmente, né, aqui com o Cunha e com a Raquel, tentando um diálogo aqui fraterno. Mas eu quero focar, principalmente, não na questão da cartilha dos manuais, porque aí, nesse sentido, nós concordamos e nós apoiamos. Porque o que eu quero enfatizar aqui é que o foco mesmo, né, a ferida de forma mesmo metafórica, e a questão é que nós estamos nesta apatia, né, e nesta destruição e desestruturação das universidades, por consequências da posição desse grupo que aí está, no comando do Andes. Porque aí eu considero aí, do tempo que eu tenho aqui na universidade, de 1995, eu considero o Andes até Roberto Lé, e pós-Roberto Lé, um declínio, né? Um esvaziamento e um encontro a um gueto. Quando o quê? Quando, na realidade, os interesses do que o Andes Nacional veio acompanhando não eram as expectativas da categoria, mas outras coisas. O interesse mesmo da categoria não ficou em prioritário. Não digo do imediatismo do salário, não. Das condições de trabalho, da defesa do orçamento da universidade, porque o que prevaleceu foi o quê? O isolamento. E a criação do PROIFES é consequência desse grupo que aí esteve. O grupo que eu apoiei, que eu participei de greves, mas desse grupo que foi se isolando e foi afastando a categoria. O PROIFES foi consequência disso. E aí o Renova está aqui como? Para agregar, que venham o PROIFES, né? Os que não estão lá, que venham também aqui os outros críticos do Andes AD, que venham também, porque o nosso interesse aqui é agregar de forma democrática a construção do real interesse da categoria. Que é isso? Porque os ganhos, e olha, ruim ou não, o que a categoria conseguiu até hoje foi o que o PROIFES assinou. Por que o PROIFES assinou? Porque não houve, né? Não houve a flexibilização de negociar. Esse é o problema, esse é o problema principal. Então, agora mudar, dizer que é golpe, não adianta. Fraternalmente agora é tarde. Agora nós não queremos mais que esse grupo esteja lá. Eu digo aqui particularmente, nós queremos ampliar, agregar outras pessoas que tenham a disposição de ouvir, independente do governo Lula. Eu quero enfatizar só 2 coisinhas. Que vocês do Andes AD, né, criticam do governo Lula, bem ou mal, mas foi um dos melhores governos que teve. Foram 354 institutos federais criados, 18 ou mais, eu não sei se já, universidades e os outros. Ruim ou mal, porque não vamos negociar? Se não deu lá os 10%, porque não chegamos aos 7, aos 8? Mas a forma que vocês levaram esse sindicato sectário e dizer, não, vocês estão nos prejudicando, porque o interesse na realidade de vocês é outro, não é, né, a categoria. Só isso que eu quero dizer. Cunha. Depois Fernando encerra. Cunha, 20 anos do sindicato. Cunha, faltando 1 minuto eu te aviso. Não tem problema nenhum. Lógico, não tem problema algum. O espaço é livre para todos os companheiros e companheiras que não contribuir. Vamos lá. Bom, acho que alguns dos companheiros das companheiras presentes aqui sabem quem eu sou. Eu sou professor da UFCG, na base sindical do UFCG, e sou da atual diretoria do Antissindicato Nacional. E tenho procurado exercitar alguma coisa. Às vezes eu me preocupo, eu até perguntei a Marcelo se é correto, eu sou de outra base sindical, e teve aqui no debate, Marcelo falou que não tem problema nenhum, que é livre, né? Então eu vou tentar contribuir com isso. É uma pergunta assim, que eu gostaria que os companheiros da chapa 2, da chapa 1,
se puder me uma situação. É correto uma chapa para disputar a direção de um sindicato, qualquer que seja ele, mas no caso nosso, dos mais importantes sindicatos, né, de categoria da América Latina, o Sindicato Nacional, 37 anos. É correto, na relação com a base, com o processo político, com a boa política, é correto, eticamente isso é correto, que o programa dessa chapa, se escreve assim, ser ditado por uma motivação política só. Isso aqui está no Fórum do Renova Antes. Uma nota da Secretaria Nacional Sindical do PT, não é da CUT. Isso é correto? E do PSTU? Isso é correto? Garantir a fala, por favor. Por isso que eu perguntei se pode falar, né? Porque eu respeito o seguinte. Estou falando de sociedade que é correto, não estou condenando. Eu tenho uma posição sobre isso e não concordo com isso. Você acha que isso é correto? Isso é honesto com a categoria? Um minuto. Isso, uma categoria plural, diversa como a nossa, que tem milhares de companheiros que sequer têm alguma motivação partidária, e deixar que um partido político dite o programa para uma eleição sindical? Bota a estrela aí. Se vocês têm... Bota a estrela. Gente, vamos garantir a fala do companheiro. A situação está difícil por causa da energia. Cunha, estou parando aqui o tempo. Você ainda tem 30 segundos. Por favor. Perguntando, né, Marcelo? Pode concluir. Então, vocês acham o que é que a chapa 1 e a chapa 2 pensam disso? Disso. Do ponto de vista ético, da boa política, sindicato de educadores, de professores, que tem a obrigação política de contribuir com a organização da categoria, da educação política da categoria, de forma sincera, leal, solidária e honesta, sem permitir, estou concluindo, Marcelo, obrigado, que um partido político decida qual é o programa para o sindicato enfrentar na prova. Qual a posição das duas chapas entende sobre isso? Essa é a minha pergunta. O professor Fernando é o próximo. Bom, gente, eu sou Fernando. 3 minutos. Eu sou Fernando, sou membro da Comissão Eleitoral Central, indicado pela chapa 2. E quero fazer uma pergunta para as duas chapas. Mas se der tempo, eu quero fazer um comentário sobre a fala do professor Cunha. A questão é a seguinte: eu venho participando dos últimos congressos e uma coisa vem me incomodando muito nos últimos congressos é o seguinte: o plano de luta do setor das federais, o plano de luta do setor das estaduais é discutido às 2 horas da manhã do sábado. Se discute tudo no Congresso do ano, se discute todas, sabe, um bocado de algo que é central da categoria é discutido às 2 horas da manhã com o plenário esvaziado. O que as chapas pensam de alteração dessa relação, em relação dessa organização do Congresso? Entendeu? Porque isso é uma coisa que incomoda, não só a mim, incomoda toda a militância. E eu fico lá até o final, para ver aquele resistindo, e fica parecendo aqueles que são os mais resistentes, os mais revolucionários, é que ficam até o final, enquanto a categoria já está todo mundo indo embora. Aí a gente perde força naquilo que é o central do sindicato, que é fazer com que o plano de luta se efetive. É tanto das estaduais, das federais, das municipais. Queria que as chapas pensem sobre isso. Agora é o seguinte, eu acho, Cunha, que dialogando, que eu tenho 3 minutos, qualquer partido pode fazer a orientação que quiser. Agora, não é verdade sua, aliás, é mentira sua dizer que o PT fez o programa da chapa do Renova. Que é isso, Cunha? Não venha dizer isso não. Nós construímos isso. Não, isso aí é a setorial sindical do PT indica para os seus filiados apoiar o Renova. É isso que está dizendo aí, querido. Isso, qualquer partido pode fazer isso. Qualquer partido pode fazer isso. Entendeu? Isso não é problema nenhum. A carta de Celi é um outro elemento. Não foi indicando que o PROIFES, que a gente estava criando o PROIFES. Nós não estávamos apoiando o PROIFES. Essa carta que Celi assina, que ela está o nome dela, é porque o PROIFES sinalizou depois de muito tempo ir para a CUT.
E a corrente que Celi faz parte, que é a mesma corrente que a minha, o trabalho, disse assim, olha, nós vamos sinalizar para ir para a CUT, mas nós fizemos um balanço sobre isso. Nós fizemos uma nota e soltamos um documento da corrente do trabalho dizendo, nós vamos militar dentro do Andes. E no congresso seguinte fui eu, e dissemos isso lá no congresso, não só eu, Celi e todos os militantes do trabalho para dizer que nós erramos e estávamos dentro do Andes, disputar o Andes. E assim fizemos. O Renova não é só o trabalho, o Renova é um conjunto de professores de diversos lugares do país, independentes, de diversos partidos, de diversos segmentos. É isso que é o Renova. E, portanto, temos que dizer a verdade. Vamos trabalhar aqui. As pessoas estão dizendo a verdade, vamos dizer a verdade aqui. Tá? Mas eu queria que vocês tratassem dessa coisa do Congresso. Muito bem. Vou passar agora para as companheiras. Na alternância, a companheira Lourdes inicia fazendo os comentários, respondendo as questões e na sequência passamos para a companheira Raquel. Eu vou começar de frente para trás. Se eu Mas esquecer... bota sobre isso pra gente. Vem pra cá. Vem pra aqui, ó. Vem aqui pra frente. Vem pra frente. Para o tempo. Para o tempo aí. De frente para trás. Veja. A pessoa vir no debate e acusar uma coisa dessa, pessoal, eu fiz parte e vi como isso foi construído. Tivemos conferências plenárias para construir a chapa, discussão. Eu estou neste debate aqui hoje por discussão. Tudo que nós discutimos é coletivo, porque esse é o exercício que temos que fazer durante essa eleição. Se a gente quer ser alternativa, a gente tem que se construir como alternativa agora. Não é esperar o socialismo para poder ter qualidade na educação. Não é esperar o socialismo acontecer para não ter opressão contra a mulher. Então, Fernando, não tem discussão e não sai com plano de trabalho porque não quer lutar em defesa real dos interesses da categoria. É uma manobra. É para dizer que luta, mas não luta. É dar sinal à direita, mas dar sinal à esquerda, mas só entra à direita. É dizer que agora é contra isso ou contra aquilo, quando a gente sabe muito bem que agora, recente, não tem um mês, não participou da conferência da educação popular. Lula não está no governo, Dilma não está no governo, mas continua batendo na mesma tecla. Olha, a nossa relação a gente sabe muito bem como lidar. Nós vamos construir, porque o sindicato não é um partido político. Um sindicato representa todas as variações de posições ideológicas e partidárias. Agora, utilizar o sindicato como vocês têm utilizado, em nome de uma autonomia que vocês têm feito, para poder se opor à luta contra a necessidade real que está imposta, você não enxerga um minuto, como é o problema do golpe que deixou acontecer, como é o problema de todas as reformas, aí é cegueira política, é sectarismo. Eu não posso responder. Vocês que respondam, e a resposta, o que está aí nos dias a dia que vocês se negam, acham que esse afastamento, a burocratização dos congressos é apenas uma questão natural. Não é natural. O afastamento da categoria da base e não vir para as lutas quando se chama, não é natural. Ela também é construída, ela é um sentido social. Então, meu amigo, os congressos não tiram um plano de luta real para as federais, não tem um índice, não tem como vai negociar, como vai mobilizar a categoria para negociar, nem com o governo federal, nem com as estaduais e muito menos com as municipais. Se perguntar na minha universidade, que é estadual, o que é o antes, como é, nego nem sabe mais, nem se existe. Esse aqui é a situação. Agora aqui, é sempre a manobra, é sempre essa tentativa de confundir. A pessoa se ali assinou um documento, a mulher chega aqui dizendo, a professora chega aqui dizendo que ela foi a favor do PROIFES. Querer confundir a gente com o PROIFES. Porque sabe que a categoria não gostou e não gosta da divisão dos seus membros da categoria. Nós estamos divididos sim, é preciso reconhecer que foi uma política que levou à divisão e ao afastamento, Marisa, de toda a base da categoria. É reconhecer que há um burocratismo, um sectarismo nessas posições e um moralismo político que não vai permitir, se não houver uma real mudança, através da crítica, que o Andes supere essa política. Sabe por quê? É muito fácil acusar os outros, divisionistas. Quando saíram da luta, fizeram o quê? Não foi divisão, não? Mas o PROIFES não pode fazer divisão, não. É engraçado.
Foram criar um outro sindicato, outra perspectiva. Para quê? Nada. Porque agora com essa crise aí, não durou nem 7 anos essa conluta. Não conseguiu responder, pelo contrário. A crítica foi feita pela própria professora Raquel aqui, como a gente viu. E vai ter muito racha, vai ter mais racha. Já saiu o MTS, o Movimento de Luta por Moradia, em 2012. Já tem racha dentro. Vão sair uma parte para a intersindical. Vão se dividir mais ainda. E não apresentou, não foi provado já. Já foi provado na luta. A CUT resiste, é a maior central sindical. Por isso que nós defendemos os nossos sindicatos, aonde a gente dirige, que continue filiado à CUT, porque é lá que está o operário, é lá que está a maioria dos trabalhadores desse país. E sem a CUT ninguém vai para canto nenhum e nem enfrenta nenhuma luta. Que foi muito dito, bem dito aqui pela professora Raquel. Agora, querer achar que aqui vai crescer, como se a gente não soubesse da história, porque muita gente não tem a memória histórica, para saber como foi isso construído, aí fica difícil. Numa manobra desesperada, porque sabe do isolamento e sabe que pode perder essa eleição, e que é bem real esse medo de perder a eleição, porque querem manter o aparelho e dizer, a gente pode, agora, eles são do PSTU, do PSOL, do PCB, aí não pode, aí grita autonomia, porque isso é uma política de direito, inclusive, dizer que não pode, não tem que ser, onde é que tem movimento sindical por fora dos partidos políticos, me diga. Quem usa esse discurso é direita, reacionária. Não pode passar por dentro dos partidos políticos. Não pode não estimular, inclusive, que as pessoas participem dos partidos políticos. Porque é no partido político que a luta que se dá mais concreta. A luta mais importante é a luta política, a luta entre os partidos. Sindicato jamais vai fazer, mesmo que queira, o mesmo papel do partido político. Não tem como. Não tem como fazer, porque é um outro objetivo, é uma outra natureza, é uma outra característica. Então não tem como atrelar, como vocês acusam, tá certo? É que a chapa que ainda está em construção, que nunca foi em direção, não está na direção, já não tem autonomia, já seja atrelado ao governo. Esqueçam isso e vamos construir uma unidade dentro da categoria, principalmente, dentro do movimento estudantil, dentro da comunidade, para depois procurar as outras categorias e aí sim construir uma luta real e efetiva de enfrentamento e de combate, para que a gente possa reverter esse estrangulamento nas universidades, porque vai fechar, a universidade pública brasileira vai fechar, tanto a continuar com esse governo golpista e com essas reformas. Não tem mais dinheiro, são 20 anos de PEC sem concurso público, sem dinheiro para pesquisa, sem dinheiro para extensão, os projetos sendo minguados, porque essa é a perspectiva deste governo golpista. E nós precisamos de uma entidade forte, de uma entidade que tenha luta real no dia a dia, não só no discurso, para botar um monte de gente para dizer que estava lá construindo e que a CUT recuou e vamos correr e a presidenta foi lá tomar tiro. Me poupe, né? Então, por isso que eu acho que o que a gente fala tem que ser coerente com o que a gente faz. E a proposta do ANDES, a proposta nossa para o ANDES, não só de reafirmação do sindicato e reconhecimento, que é o único sindicato hoje que aglutina a população, não PROIFES. Não queira confundir a gente com PROIFES. Não queira dizer que a CELI assinou uma carta defendendo o PROIFES, que ela não está aqui, mas eu estou para defendê-la. Porque eu sei da postura de CELI, que inclusive já foi da direção deste sindicato há tempos atrás. Então, Cunha, não pode o PT ter ditado essa carta. Porque o PT é minoria, inclusive, na chapa. E é de uma corrente mais à esquerda do PT, que são os companheiros do trabalho, que senão não estaria nessa chapa. Eu sei muito bem o papel com os companheiros que eu estou. E estamos construindo tudo. Desde a construção da carta-programa, a quem vai falar no debate, ao que nós vamos dizer, nós construímos tudo coletivamente. E essa forma, essa pedagogia que a gente está tendo nessa chapa agora, depois de 14 anos que a gente não sequer ouviu falar no nome do ANDES, essa pedagogia vai servir para a gente ampliar a nossa pedagogia quando a gente ganhar essa direção, para desburocratizar, para trazer a entidade para a categoria e dar sim o verdadeiro caráter que esse ano já teve de ser combativo e de ser verdadeiramente representativo da base. Agora não dá. Congresso do Povo. Para usar um discurso e fazer outra coisa. Também eu acho, viu, Adelaide, não vai participar desse Congresso do Povo. Se não participou nem da plenária agora, da educação, vai participar do Congresso do Povo? Porque não pode, tem gente do PT, tem gente da CUT,
tem gente do PCdoB, não pode participar, porque eles vão ser contaminados. Então, essa ingenuidade da esquerda de não entender o momento, tá certo? É contra toda possibilidade de construção de uma verdadeira alternativa, de uma verdadeira luta para enfrentar esse governo golpista. Por isso não acredito nas declarações, eu sou mais das ações. Obrigada. Passar agora para a companheira Raquel, que ela faça os comentários, responda as perguntas que foram feitas. Você tem 10 minutos, faltando 2 eu comunico. Então, camaradas, foram muitas perguntas importantes que foram feitas aqui. Queria agradecer à professora Sarmento por ter respondido parte das perguntas feitas pela Chapa 1. Né? Ela já disse que nós não vamos participar de nada. Então, se ela disse, então ela disse. Então, vou passar para a próxima questão, porque essa já está respondida. Muito bem. Queria concordar com o Henrique, quando ele diz que a conjuntura, né, a gente tem para avaliar a conjuntura, a gente tem que levar em consideração, evidentemente, a correlação de forças. E que as lutas, elas não são fruto meramente da nossa disposição, da nossa boa vontade ou do nosso querer. A gente não pode confundir a nossa vontade com a realidade, o nosso querer com a realidade. Muito bem. E isso explica, em parte, a apatia, né, que a classe trabalhadora está vivendo e, em especial, como foi colocado aqui várias vezes, a categoria dos professores, ou seja, o movimento sindical docente. Veja só, tem uma contradição nessa fala. Concordo que a correlação de forças é fundamental para avaliar a conjuntura e o ascenso ou refluxo do movimento, mas nesse caso parece que não serve para o antes. Por quê? A correlação de força serve para explicar a apatia, mas no caso do antes, a culpa é da direção, porque a categoria não se movimenta. Ou seja, por que tem apatia no movimento sindical docente? Porque a direção é culpada. Por que tem apatia no movimento sindical de uma maneira geral? Porque a correlação de forças não permite. Então, a minha explicação serve para uma coisa, mas não serve para outra. E aí eu quero dizer para vocês que, na minha opinião, existe apatia no movimento sindical geral, e isso tem reflexo no movimento dos professores também, fruto da correlação de forças. E a correlação de forças, ela se constrói historicamente, ela não nasce da noite para o dia. E aí é preciso a gente recuperar a história do movimento sindical no nosso país, pelo menos no período anterior. Veja só, vou voltar para a CUT. Porque a CUT é objetivamente a maior central sindical do país. É a que tem mais expressividade do ponto de vista quantitativo. Ainda que do ponto de vista do projeto, nós tenhamos a avaliação que, do ponto de vista do projeto, não responde aos interesses nem imediatos nem históricos da classe trabalhadora. Ora, onde esteve a CUT nos últimos 14 anos? Esteve administrando os fundos de pensão. Onde esteve a CUT nos últimos 14 anos que não levou a classe trabalhadora para as ruas para lutar contra as medidas do governo Lula e do governo Dilma também? Não é porque era o governo Lula e o governo Dilma que o sindicato, a central sindical, não deveria lutar, porque o governo era seu, era um governo em disputa. 2013 teve Ora, veja só, a CUT esteve ausente das lutas, porque é fácil avaliar onde esteve o sindicato, o antes, ao longo dos últimos anos, sem fazer referência à CUT. Esse é o problema. Nós temos que avaliar nossos erros, mas nós não podemos avaliar só os erros do antes, sem fazer autocrítica de onde esteve a CUT que vocês defendem. Essa é a questão. E esteve envolvido com os recursos do FAT, do Fundo de Amparo do Trabalhador. Entrou na panaceia do discurso de que a culpa do desemprego estrutural, fruto da reestruturação produtiva no país e dos interesses das grandes corporações do capital internacional, era do trabalhador que não tinha qualificação, por isso tinha que se requalificar. E deixa de fazer formação sindical da consciência de classe e vai vender curso de banho de lua, que era isso que os sindicatos da CUT estavam fazendo, recebendo recursos do
sulfate para ensinar os trabalhadores a fazer unhas. Olha só, isso é autonomia? Aí vocês vêm falar em autonomia, questionar a autonomia do antes? Olha, eu vou paralisar aqui o tempo. Sejamos honestos. Gente, companheira Raquel, só estou parando aqui, gente. Eu estou parando aqui o tempo. Eu vou pedir encarecidamente às companheiras e companheiros que garantam a fala da companheira, tá? Para que a gente possa concluir esse debate da melhor forma possível. Então, a professora Raquel, ela vai ter aí o tempo dela, eu paralisei, retomando o tempo para que ela possa concluir suas observações, assim como foi garantido para a companheira Lourdes. Muito bem. Todos nós podemos ter partido. Ninguém disse aqui, nenhum de nós, nem está escrito no nosso programa, que nós não podemos ter partido. E aí vocês vêm dizer aqui que nós queremos confundir a categoria. Quem quer confundir a categoria são vocês. Dizendo que a gente disse o que a gente não disse. Dizendo que o antes, por exemplo, o antes disse que não teve golpe. O antes não disse isso. O antes não disse que não teve golpe. Não está escrito em lugar nenhum. Tragam os documentos antes, o antes dizendo não houve golpe. Não houve golpe. O problema é que vocês construíram a narrativa do golpe aqui no nosso país, certo? Que não só afirmava que era golpe, mas colava na narrativa do golpe a volta de todo o projeto de colaboração de classe que vocês apostam que vai ser a solução para o país. O que é que vocês querem? O que é que vocês propõem do ponto de vista dos rumos que o país vai tomar para o próximo período? Eleger o Lula, que infelizmente está preso, tá certo? Ou um candidato do PT em aliança com o PMDB, porque é fácil falar de golpe. Eu quero ver ele não se aliar com os golpistas nos estados. Porque lá no Ceará o Camilo Santana vai sair em aliança com o Eunice Oliveira. Como vai sair em vários lugares? A caravana do Lula, antes dele ser preso, percorrendo o Nordeste, foi para costurar aliança com o PMDB. Vocês sabem disso? O que vocês querem? Reeditar uma política de colaboração de classe que não deu certo, por isso que a burguesia rompeu com o PT e deu um golpe no PT. E o TEM está lá por quê? Por causa das relações promíscuas que foram constituídas ao longo desse período. Ou a gente faz, nós e vocês, fazemos a autocrítica necessária, reconhecendo, evidentemente, as diferenças entre esse governo atual e os governos anteriores, porque nós temos um governo agora legitimamente burguês, e em relação aos governos anteriores, que eram governos de conciliação, ou nós não podemos avançar do ponto de vista da solução? Do ponto de vista da solução para o nosso país? Qual é o projeto para o país? Não é um projeto para o antes não, companheiros e companheiras. Nós estamos vivendo um retrocesso profundo no país. Nós estamos vivendo o fim de um pacto social construído na Constituição Federal de 88, da CLT dos anos 40. Nós retrocedemos, não foi 10 anos ou 14 anos do PT, não. Nós retrocedemos 20, 30, 40, 50. Ou nós temos um projeto de independência da classe trabalhadora com relação aos partidos burgueses, em relação aos conglomerados econômicos, ou nós não temos saída do ponto de vista da classe. Essa é a questão. Muito bem, quero terminar. Não vou usar porque a companheira não usou e eu vou usar. Não quero usar. É para ser justo. Olha, quero terminar dizendo o seguinte: a carta está ali, assinada pela CI e pelo EI. 2 minutos. Tá certo? E vocês conhecem a carta, tá certo? A carta faz a defesa do PROIFES. Eu fico muito feliz que os companheiros, inclusive os companheiros do trabalho, tá certo? E não só os companheiros do trabalho, mas o conjunto dos companheiros que reivindicam Renova, certo? Digam aqui que foi um erro a criação do PROIFES. Nós ficamos felizes por isso. Veja bem, o PROIFES foi criado no gabinete do ministro da Educação. O PROIFES foi votado, foi aprovado na sede da CUT, com a saudação do companheiro Júlio Turra, do Trabalho.
O que nós estamos dizendo aqui que não pode é o sindicato ser aparelhado por uma política de um partido X ou Y. É isso que a gente está falando. Todos nós aqui, de alguma maneira, temos filiação política ou ideológica, ou partidária. A questão não é essa. O que é que faz, vou terminar, o que é que faz um sindicato que não é autônomo? Faz igual a PO, que é sindicato lá no Ceará, que é afiliado à CUT, que chama a Assembleia e coloca uma grade, sabe, na direção da base. Isso é um sindicato burocrático. E não